Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Cate Crochê e hoje o vídeo vai ser um passo a passo do porta-papel higiênico colorido para combinar com o nosso joguinho, tá bom? Vou mostrar aqui de pertinho. Olha que bonitinho que ele ficou, né? Aqui em cima, ó, utilizei as cores, né, que a gente fez aqui no tapete, né, na tampa do vaso, no caso aqui, né? Essas cores aqui eu utilizei aqui para estar combinando com o joguinho, tá bom? Você já pode estar aproveitando fazer o tapete. O tapete aqui eu fiz com 3 square, a aula já está disponível para vocês. Tem esse ponto aqui bem rapidinho de fazer, tá? E quem faz o tapete, gente, faz a tampa do vaso, porque a diferença aqui é que na tampa do vaso eu uni 2 squares e eu fiz a redinha, tá? Deixa eu pôr aqui de frente para vocês verem. Que lindo que é. Esse joguinho todo colorido, ele nasceu aí para eu utilizar as sobrinhas, tá bom? Porque aí eu pude acabar com as minhas sobrinhas, aí eu consegui fazer esse tapete, e desse tapete tá saindo um joguinho de banheiro para vocês de passo a passo. E hoje chegou a vez aí do passo a passo, tá? Do porta-papel higiênico, vou estar explicando a parte aqui da redinha, tá um pouco escuro, né? Vou explicar aqui a parte da redinha também. Já peço o seu like no começo do vídeo para não esquecer, tá bom? O seu like me incentiva a continuar, gente. A gente fala assim e é verdade, tá? Quando a gente vê aí que tem pouco like, a gente fica desmotivado a continuar e eu tá trabalhando, entregando passo a passo para vocês. Bom, gente, vou falar aqui, né, o peso. Gastei 250 gramas e ficou a medida, né, da pontinha até aqui tem 64 centímetros e de largura tem 19,5, 20 centímetros de largura, tá bom? Fiz aqui na espessura número 8 e as cores que eu utilizei foram 6 cores, ó. O vermelho, amarelo, laranja, bordô, branco e o lilás. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cores que eu misturei aí, você pode estar pensando aí em utilizar suas sobrinhas, né? E fazer colorido assim, ou fazer de uma cor aí da sua preferência, tá bom? Então, vamos para a aula e muito obrigada a todos. E para fazer essa papeleira, eu vou precisar aqui de 3 squares. Eu já uni esses dois aqui. Em seguida, vai ter o passo a passo de como fazer esse square bonito aqui, tá? E eu também já vou estar ensinando como vou unir aqui na cor branca. Quando eu estiver fazendo a carreira da cor branca, já vamos estar unindo, tá bom? Espero aí que vocês gostem da aula. Vou começar aqui com um barbante vermelho, espessura 8 e agulha 4 milímetros. Vamos fazer um cordãozinho com 6 correntinhas. Você pode fazer mais, tá? Eu vou fazer aqui com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode fazer mais correntinhas. E fecha aqui, ó, com ponto baixíssimo nessa primeira correntinha. Você entra nela e fecha com ponto baixíssimo, ok? Criando aqui um círculo. Agora, eu vou subir aqui 5 correntinhas. Vou começar aqui de novo. 1, 2, 3, para ser o primeiro ponto alto, mais 2 para virar. Então, um total aqui de 5 correntinhas, você laça a agulha. E aqui dentro, a gente vamos fazer aqui, ó, mais 11 pontos altos, tá? Separado por 2 correntinhas, voltando no mesmo lugar e fazendo aqui 11 pontos altos, contando com a correntinha, vai ficar um total de 12 pontos altos. Que eu vou separar aqui por 2 correntinhas, desculpa os cachorros, tá bom, gente? E colocar aqui até ficar um total de 12 pontos altos e eu venho fechar a carreira com vocês. Pronto, já fiz aqui até ficar um total de 12 pontos altos. Vou fechar aqui 2 correntinhas e vou fechar na terceira correntinha de baixo para cima, 1, 2, 3, eu fecho com ponto baixíssimo, ok? Como cada carreira aqui eu vou estar trocando de cor, então aqui eu já posso cortar e arrematar. Vou fazer, tá bom? Então, aqui eu corto o fio, eu puxo aqui pra frente, entro aqui no pontinho
e trago a linha para trás, já posso amarrar, dar um nozinho, que cada carreirinha aqui desse square eu vou estar fazendo a troca de cor, para poder estar utilizando aí todas as sobrinhas. Vou estar trabalhando agora com o amarelo. E agora, com a linha amarela, eu vou dar uma laçadinha aqui na agulha, para eu fazer um ponto alto suspenso. E uma das alcinhas aqui, ó, eu laço a agulha, tá? Você pode amarrar o fio, subir 3 correntinhas. Você entra aqui e tira aqui, ó, 2 pontos altos, ainda não fecha, tá bom? E vai fazer um outro ponto alto. Entra novamente e tira 2. Agora ficou com 3, você pega e fecha os 3, tá? É fechando aqui 2 pontos altos de uma vez só. Você separa por 2 correntinhas, eu coloco 2, mas se na sua tensão de ponto for mais, tá bom? Nós vamos fazer 2 pontos altos, mas vamos fechar só na última, ó. Tiro 2, não fecho, laço a agulha, volto no mesmo lugar, tiro 2, tá? Não fechei, agora sim eu pego mais uma e vou tirar as 3 laçadas de uma vez. Separando aqui por 2 correntinhas, vou fazer mais uma vez com vocês. Laça a agulha, fiz 2 correntinhas, na próxima alcinha, faço aqui um meio ponto alto, né? Eu não fecho ele, porque eu vou fechar ele tudo de uma vez. Pego mais uma alça para fazer outro ponto alto, tiro 2, e agora sim eu posso fechar os 2 pontos altos de uma vez só, separando aqui um ponto do outro por 2 correntinhas. Vou dar a volta, tá? E venho fechar com vocês. Eu já tô chegando aqui no final, eu fiz aqui 2 correntinhas e fecho aqui na altura do ponto alto, bem aqui no meio, né? Porque a gente fechou ele junto. Então, eu fecho aqui com ponto baixíssimo, já posso cortar e arrematar, tá? Porque nós vamos fazer agora uma carreirinha na cor laranja. Voltando aqui com vocês, agora eu vou estar fazendo aqui a carreira na cor laranja. Eu dou uma laçada na agulha para iniciar, né? Tento pegar aqui ao contrário, aqui onde eu arrematei, para não ficar só uns arremates no mesmo lado, tá? E aqui, em um dos espaços, você pode amarrar o fio, subir 3 correntinhas, ou laça a agulha assim, faz assim, igual eu faço, tá? E vamos aqui fazer 3 pontos altos. Aqui, normal, né? Fechando o ponto alto. Só na carreira aqui anterior que eu quis fechar eles dois de uma vez só, para dar um efeito diferente. E aqui você faz um bloquinho de 3 pontos altos. Para mim, eu tô separando por 2 correntinhas, mas você vê a sua tensão de pontos se você precisa de mais correntinhas, tá? E para cada intervalinho aqui, eu vou estar colocando 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz aqui um bloquinho de 3 pontos altos, eu estou separando por 2 correntinhas e novamente vou fazer bloquinho de 3 pontos altos a carreira inteira e venho aqui fechar com vocês. Já tô chegando aqui no final, fiz 2 correntinhas de separação e fecho aqui na altura do ponto alto. Eu fecho com o ponto baixíssimo, posso cortar e arrematar, porque eu vou fazer a troca de cor, que nós vamos transformar aqui esse círculo, né, no square, vou estar trabalhando com a cor bordô. E agora, com a cor bordô, vou dar minha laçadinha inicial, e em algum dos meus intervalos aqui, né, vou estar fazendo um leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Você pode amarrar o fio e subir 3 correntinhas, tá? Eu já faço assim, meu ponto alto. E aqui, nós vamos iniciar fazendo um leque de 3 pontos altos. Vamos transformar essa base, né, redonda num square. Então, eu coloco 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto e faço mais 3 pontos altos, transformando aqui, nesse espaço, né, um leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Pronto, aqui, ó, já fiz um leque. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, você pode fazer mais correntinhas, tá? Você pode fazer menos. Aqui, nesse intervalo, eu prendo com ponto baixo, faço 3 correntinhas novamente, 1, 2, 3, prendo novamente aqui, ó, com ponto baixo, né? Por 2 vezes, prendi aqui com ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntinhas, 1, 2,
3. Os intervalos agora serão de 3 correntinhas aqui na minha tensão de ponto, tá? E aqui diretamente eu já posso construir um leque. Então, aqui eu já entro com ponto alto e faço um leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Pronto, já terminei o leque, então iniciei com o leque, 3 correntinhas, prendi com ponto baixo, 3 correntinhas, prendi com ponto baixo, 3 correntinhas e fiz o leque. Então, aqui, nós fizemos por 2 vezes prendendo com ponto baixo e depois eu já posso fazer o leque. Vamos repetir o mesmo jeitinho aqui, prendendo até ficar com 2 vezes com ponto baixo. Sempre aqui na minha tensão de ponto, eu coloquei 3 correntinhas, mas você pode estar alterando essa informação, tá bom? Então, aqui, 1, 2, 3 correntinha, ponto baixo. Por 2 vezes a gente prende com ponto baixo. Já prendi 1, 2, 3 correntinha, novamente. Prende no intervalo com ponto baixo. Prendeu aqui com 2 vezes, né? Ponto baixo. 1, 2, 3. E você vai fazer o seu leque para transformar aqui, né? Mais outra ponta quadradinha. E você faz o seu leque de 3 pontos altos separado aí por 2 correntinhas. Ok? Vou fazer com vocês. Então, depois que eu prendo 2 vezes aqui com ponto baixo, nossa próxima etapa é fazer o leque na ponta. Ok? Vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui foi o leque, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, eu já faço o leque. Vou novamente fazer aqui com vocês. Fui soltar a linha que estava presa, então vamos lá. 3 correntinhas, prende com ponto baixo no intervalo. 3 correntinhas, próximo intervalo, ponto baixo também. Então, já prendi aqui por 2 vezes com ponto baixo, vou fazer o leque. 1, 2, 3 correntinhas, e aí aqui eu vou fazer o meu leque. Pronto, já fiz o leque, e aqui novamente, vou fechar aqui junto com vocês. Nós vamos estar prendendo por 2 vezes aqui com ponto baixo e separando por 3 correntinhas. 1, 2, 3, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, prende, né, a segunda vez aqui com ponto baixo. E já podemos fechar com ponto baixíssimo na altura do ponto alto do leque. 1, 2, 3 e fecho aqui. Na altura do leque, eu fecho com ponto baixíssimo e posso cortar e arrematar, tá bom? Que nós já transformamos aqui a nossa parte que era redonda no square. Agora, nós vamos, né, cortar e arrematar. Agora, gente, com o square pronto, eu vou fazer uma carreira aqui na cor branca, mas a gente já vai estar unindo nessas 2 bases aqui, ó, que já tá unida. A gente vai unir mais um, tá? Que nossa papeleira é de 3 espaços. Com a cor branca, eu vou estar aqui fazendo a minha laçadinha inicial, mas você pode estar amarrando no leque e subir 3 correntinhas. Dentro desse leque, eu vou fazer um outro leque, tá? Faço aqui o meu leque de 3 pontos altos, igual esse. 3 pontos altos separado por 2 correntinhas, vou fazer. Pronto, já fiz um leque dentro de leque de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Nós vamos subir somente uma lateral e quando chegar nesse próximo leque, a gente já vai unir nessa base, tá bom? Então, aqui eu separo por uma correntinha. Essa uma correntinha pode ser 2, tá? Na sua tensão de ponto. Então, para mim, uma correntinha dá. E para cada intervalo aqui, ó, né? Por 3 vezes, a gente vai construir aqui um bloquinho com 3 pontos altos, nesses intervalos da correntinha, ok? 3 pontos altos, eu separo um bloquinho do outro por uma correntinha, mas para você pode ser mais. Então, vou fazer 3 pontos altos aqui, uma correntinha e 3 pontos altos aqui. E volto aqui no meio do leque, tá bom? Pronto, já tô chegando aqui no leque, né? Trabalhei somente um lado, que eu preciso que ele termine aqui, ó, desse lado pra gente começar a redinha, tá? Então, aqui só fiz um lado mesmo, uma correntinha e já vou colocar 3 pontos altos aqui dentro do leque, mas eu não termino esse leque porque eu já vou estar emendando na minha outra base, né? Caso aí seja a primeira base que você esteja fazendo, então você dá a volta completa e nas próximas você pega e une já, tá bom? Então, aqui, gente, você vai pegar a base que
que já tem aqui para unida na parte branca, tá? Põe aqui avesso com avesso. Então, esse lado é o avesso com avesso, vai ficar o lado direito para você aqui na frente e aqui atrás o lado direito, né? Então, você põe avesso com avesso. Fiz 3 pontos altos nesse leque, vou no leque de trás, que já está pronto, faço um ponto baixo, laço a agulha e aí sim eu termino o meu leque aqui na frente. Nós vamos estar unindo somente um lado. Então, aqui eu termino um leque, coloco meus 3 pontos altos no leque, ok? Vou aqui no square de trás, que já tá pronto, nos intervalos na correntinha, eu prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, laço a agulha, nós vamos prender somente um lado nesse square. E aqui no intervalo, 3 correntinhas. Quer dizer, 3 pontos altos, que é o nosso bloquinho, né? De 3 pontos altos para fazer nesses intervalos aqui na frente, ok? 3 pontos altos, você vai prender com ponto baixo no próximo intervalo atrás. Então, você vê onde você prendeu, no próximo intervalo atrás, você vai entrar nele, prende com ponto baixo, em seguida já laça a agulha e faz um grupinho de 3 pontos altos no square aqui da frente. Então, 1, 2, 3. Bloquinho de 3 pontos altos, você vê no square de trás, onde você tem que prender com ponto baixo no intervalo, laça a agulha e faz aqui seu bloquinho no square da frente, seu bloquinho de 3 pontos altos. Mais uma vez, nós vamos prender com ponto baixo aqui no próximo intervalo, no square de trás. Ok? Prendeu, laço a agulha. Nesse leque, nós vamos colocar somente, primeiro, 3 pontos altos. Para prender com ponto baixo no meio do leque do de trás, tá bom? Então, aqui, no meio do leque, eu coloquei 3 pontos altos, eu vou no leque de trás, que já tá pronto, prendo com ponto baixo. E agora sim, eu termino o meu leque colocando 3 pontos altos. Deixa eu abrir assim, para dar mão para mim. E agora eu termino o meu leque aqui com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, já unimos aqui, gente, ó, né? 3, né? Já tinha 2 pronto. Então, uni aqui mais um square, e assim você pode estar unindo também quantos você quiser, tá bom? E você vai separando aqui por uma correntinha e fazendo o seu bloquinho de 3 pontos altos. Aqui é um padrão já conhecido, leque dentro de leque, e eu venho fechar a carreira com vocês. E chegando aqui no final, já fiz uma correntinha, já posso fechar com ponto baixíssimo na altura do ponto alto. Diferente aí do tapete, né, gente, que eu uni os 3 squares no tapete, eu uni de uma vez só, né? E agora, para papeleira, eu sempre faço um square, e quando eu vou fazer o outro, eu já uno, né? Gosto de fazer a união separado, para poder ter bem essa divisão aqui, bem definida, né? Para poder ficar mais fácil para fazer a parte da redinha. E aqui, gente, nós vamos fazer a parte da redinha já. Você pode fazer na cor laranja, o nosso bico de acabamento vai ser na cor laranja para combinar com o joguinho, mas isso é relevante, né? Não sei qual cor que você vai estar trabalhando aí. Então, eu vou estar fazendo já a redinha com essa cor branca, que é a última carreira aqui que eu dei a volta. Mas você pode estar fazendo a redinha aí de qualquer cor que você tiver aí trabalhando, tá? Então, aqui... Esse trabalho aqui é para trabalhar com sobrinhas, então você tem que aproveitar o máximo aí, né, que você puder para trabalhar com a sobrinha. Vou caminhando aqui, gente, com ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó, no meio do leque, com um ponto, né, baixo, tá? Então, para chegar aqui nessa ponta, para eu fazer a redinha. A redinha, cada um vai ter uma quantidade aí, né? Eu aconselho você pegar o papel higiênico e dar a volta nele para saber quantas carreiras você vai precisar. Aqui eu vou subir 6 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
viro o meu trabalho, vou nos intervalos aqui fazer um ponto alto. 3 correntinhas, 1, 2, 3, e no intervalo faço um ponto alto, assim que eu vou fazer a redinha, tá bom? 3 correntinhas de separação e ponto alto sobre cada intervalo. Pronto, já fiz a primeira base aqui, ficou com 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, tá? Que eu separei por 3 correntinhas. E aqui a parte da redinha, meu último ponto alto foi no meio do leque. Eu vou sempre subir nas laterais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aquele trabalho, né, gente, de idas e volta fazendo a parte da telinha até cobrir um rolo de papel higiênico. Então, aqui eu venho fazendo ponto alto sobre ponto alto, só o começo que eu faço 6 correntinhas, né? Agora, nos demais, eu já separo por 3 correntinhas e trabalhando ponto alto sobre ponto alto. 3 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Acho que não tem muito segredo mais, tá? Geralmente, aqui pra mim, dá em torno de 14 carreiras, mas cada tensão de ponto, né? Eu tô trabalhando com espessura 8. Então, cada tensão de ponto e a linha também interfere. Quando chega aqui, nesse final aqui, você pode contar 1, 2, 3 e prende na quarta correntinha, ou você conta aqui, de baixo para cima e prende na terceira, né? Como se fosse um ponto alto, ó. 1, 2, 3, e você entra e prende com o seu ponto alto e começa novamente aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laça a agulha, vira o trabalho e começa a fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou subir aqui, acho que um total de 14 carreiras e faço assim, ó, no rolinho de papel higiênico para ver se dá certo. Aí eu mostro para vocês como que eu vou prender, né? Você pode fazer direto e depois costurar, mas eu gosto de quando dá uma volta em um rolo de papel higiênico, eu já venho prendendo aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? Bom trabalho aí, gente, e muito obrigada, já deixa o like no vídeo. Voltando aqui com vocês, já subi 13 carreiras, vou fazer a 14ª carreira, mas aí eu já tenho que fazer fechando aqui na união dos squares, tá bom? Para você pode ser que tenha sido quantidade de carreiras diferente. Para mim, 14 carreiras cobre o papel higiênico. Então, eu faço 13 carreiras e na 14ª eu já faço prendendo. Vou mostrar para você como é que eu faço, tá? É um pouco chatinha essa parte, mas faz parte, né? Então, eu subo aqui somente 3 correntes, a gente vinha subindo 6, né? Mas agora, como eu já vou prender, quando for prender, você sobe somente 3. 1, 2, 3. Deixa eu abrir aqui assim. Aí, eu dobro. Vem até a união do square. Tem 2 leques aqui. Nessa união, eu vou prender aqui, ó. Eu atravesso nessa união, quando prende os 2 square, e trago a linha, tá bom? Faço um ponto baixo. Prendi aqui, agora eu faço 3 correntinhas, que é 1, 2, 3, que é essa distância aqui, gente, ó, tá? Essa distância. Então, deixa eu pôr em pé assim, ó, pra dar mão pra mim. Então, eu subi aqui 3 correntinhas, prendi no meio da junção dos 2 leques, e eu já posso voltar aqui e fazer um ponto alto sobre a redinha, sobre o ponto alto, ok? Ó, terminei de fazer aqui, ó, o primeiro quadradinho. Fiz o ponto alto, toda vez que eu terminar de fazer o ponto alto, eu vou ter que vir aqui na emenda dele, do square, ó. Nós unimos aqui, agora nós vamos pegar essa emenda. Então, eu vou atravessar na emenda dele, tá? Você pode pegar as 2 alcinhas ou só uma. Eu gosto de pegar as 2, mesmo sendo um pouquinho difícil. Então, eu vou pegar essa... Terminei o ponto alto, eu venho unir nas emendas do square. Então, eu trago toda a linha, tá? Passo por dentro dessa união. Tá um pouco dura aqui pra mim, não sei porquê, né? Passo aqui pela união, gente, ó. Escapou aqui, tá? Passei pela união, faço aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo,
tá? É um pouco difícil de entender, né? Mas eu fiz um ponto alto, prendi no square, na junção dele com ponto baixo, faço 3 correntinhas que eu tenho que construir essa distância aqui. Fica um pouco confuso na câmera, né? Mas acredito que a maioria das pessoas já sabem fazer essa parte, mas caso você não saiba, tá bom? Tô tentando explicar aqui da melhor forma. Fiz 3 correntinhas e faço o ponto alto sobre o ponto alto na redinha. Toda vez que eu trabalhar o ponto alto na redinha, eu tenho que ir na união do square, né? Localiza onde eu prendi aqui. No próximo, eu atravesso aqui essa união, trago uma laçada, faço um ponto baixo para prender, né? Fiz um ponto baixo, eu vou fazer essa distância aqui, que são 3 correntinhas. 1, 2, 3, laço, agulha e trabalho o ponto alto sobre o ponto alto na telinha, né? Toda vez que eu termino um ponto alto, eu vou no square de trás, localiza onde eu não prendi, na junção, né, dos 2 square, localiza aqui aonde é, para eu poder entrar nele, atravessando, ok? Trago uma laçadinha, atravesso a junção, trago uma laçadinha, faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo, eu vou construir aqui essa distância aqui. Então, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha e faço o meu ponto alto sobre o ponto alto. É bem complicado para mim também mostrar na câmera e ficar direitinho para vocês, né? E aqui, gente, toda vez, tô repetindo para ver se grava, tá? Toda vez que você faz o ponto alto, você tem que voltar lá na junção, né? A próxima que tem aqui, que você não trabalhou, você volta na junção dele para fazer o seu ponto baixo, né? Traz uma laçada. E aí, você faz o ponto baixo, que é para prender, tá? E agora, no finalzinho aqui, nós já vamos estar trabalhando para prender o nosso leque no último intervalinho. É um pouquinho diferente, é quase igual aqui, né, como começou. Você vai fazer primeiro 3 correntinhas, né? Depois que você prende com o ponto baixo, é 3 correntinhas que você faz, ok? Aí, vem aqui, vamos prender com o ponto baixo na junção do leque. Aqui é um leque, aqui é o outro leque. Você atravessa aqui a junção do leque, traz a linha, para você poder fazer um ponto baixo. Fez um ponto baixo, agora você faz o ponto alto, tá? Aí, você conta 1, 2, 3 correntinhas e faz o ponto alto aqui. Laça a agulha, 1, 2, 3 e faz o seu ponto alto na correntinha. Tô escapando da câmera aqui, tô sem espaço, ok? Faz seu ponto alto. Então, já aprendeu. Essa parte é bem chatinha de ser feita mesmo, gente. Bem chatinha mesmo. Então, mas é rápido, né? É rápido. E é complicado também de mostrar na câmera. E aqui começa novamente, gente. Pra mim aqui, eu vou construir 13 carreiras e na 14ª eu vou fazer do mesmo jeito, prendendo. Então, aqui, no começo, eu volto a fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, viro o trabalho aqui, ok? E volto fazendo ponto alto, eu localizo onde que é o ponto alto, eu venho fazendo ponto alto sobre ponto alto, vou estar construindo aqui 13 carreiras, e na 14ª, separa aqui, ó, 3 correntinhas, eu vou unir do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês, tá? Você localiza onde que é o ponto alto, para você poder fazer o seu ponto alto. Ok? Então, aqui não tem mais segredo, vou estar construindo aqui novamente, gente, né? 13 carreiras, na 14ª eu vou prender, depois eu vou construir mais 13 carreiras e na 14ª eu volto nesse último square aqui para mostrar como é que a gente vai fazer aqui, tá bom? Aqui você já fez aqui nessa parte, deu para ter uma boa ideia, né? E a última carreira aqui das telinhas eu venho prender com vocês. Bom trabalho aí!
Voltando aqui com vocês, vou prender aqui e mostrar como é que faz, tá bom? Então, eu já prendi a segunda redinha, né? Essa aqui eu mostrei como faz, essa aqui eu já prendi. E aqui a última, eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço, tá? Subi aqui 13 carreiras e na 14ª que eu prendo. Então, aqui, por ser a última carreira, é um pouco diferente. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou entrar aqui no meio do leque e prendo com ponto baixo, tá bom? Aí, a diferença é que tem, ó, 3 pontos baixos aqui, que é do leque, né? Você vai entrar nele e prender, ó. 1, 2. Esse aqui tá com um nozinho amarrado, já tá bem duro. Você vem fazendo pontos baixos, caminhando até chegar no intervalo. Então, eu caminhei aqui nos pontos altos com pontos baixos, entro no intervalo com ponto baixo. Prendi aqui com ponto baixo, aí eu posso voltar aqui no ponto alto e fazer um ponto alto sobre o ponto alto aqui na telinha. Então, já prendeu, né, essa parte aqui, tá bom, gente? Então, aqui, terminou? Eu vou ter aqui 3 pontos altos para trabalhar e vou entrar aqui no intervalo com ponto baixo também. Então, eu venho aqui, atravessando os pontos altos para prender. 1, 2, 3 pontos altos, fazendo ponto baixo sobre eles e entro no intervalo também com ponto baixo. E fiz o ponto baixo, laço a agulha, já posso prender aqui sobre o ponto alto na redinha, meu ponto alto, que eu tô construindo aqui, gente, a 14ª carreira, tá bom? Da telinha. Prendi aqui, a gente faria 3 correntinhas, né? Mas como a gente tá na última carreira, então eu faço aqui, ó, 3 pontos baixos prendendo no bloquinho de ponto alto. 1, 2, 3, entro no intervalo com ponto baixo e laço a agulha e termino o meu ponto alto. É fácil, né? Novamente, fiz o ponto alto, vou trabalhar o meu bloquinho, fazendo ponto baixo. 1, 2, 3, entro no intervalo com ponto baixo, prendi com ponto baixo, volto, procuro o ponto alto na redinha para eu fazer o meu ponto alto. Depois que eu fiz aqui o ponto alto, eu tenho que caminhar aqui, é o leque, né? Teria que ter 3 pontos altos aqui. E aí, eu descobri que o meu leque, eu errei aqui, gente, ó. Eu coloquei somente 2 pontos altos nesse leque. Então, eu vou continuar assim. É um pouco polêmico, tá? É um pouco polêmico. Muitos vão falar, você tem que desmanchar tudo e arrumar. Sim, né? Quem quiser fazer isso, faça, tá bom? Eu tenho uma técnica aqui que eu consigo colocar mais um ponto alto aqui, tá? Não foi combinado, juro que não foi combinado, foi um acidente, mas quem sabe a hora aí que chegou no momento de eu estar mostrando essa técnica. Gente, eu consigo pôr um ponto alto aqui, então vou ensinar para vocês como que eu vou resolver isso. Eu vou entrar, tentar fazer bem devagar, tá bom? Vamos lá. Vou entrar no meio do leque, vou trazer uma laçada, tá? Com essa laçada, eu vou para o meio do leque de baixo, pego uma outra laçada, ok? Fiquei com 2, tá? Agora, eu vou passar essa alça por dentro dessa. Passei aqui por dentro dessa, deixa eu fazer de novo, escapou, né? Vamos lá. Pego essa alça e passo por dentro dessa, ok? Passando por dentro dessa, eu vou lá pegar mais um, no meio do leque ainda outra alça e passo novamente. Ok? Feito isso, eu lá tiro da agulha, vou entrar aqui na correntinha, que seria 2 correntinhas do leque, né? Eu entro numa alcinha aqui para puxar essa laçadinha, gente, que eu vou passar de novo trazendo aqui. E aqui virou um ponto alto, gente, que eu vou estar terminando o ponto baixo que precisava fazer, tá? Então, ficou 1, 2, 3 pontos baixos, meu último ponto baixo é no meio do leque. Vou mostrar a frente para vocês. Então, aqui ficou um ponto alto, tá? Ó, 1, 2, 3, ponto alto. Que ponto alto que tava faltando, eu consegui fazer desta forma. É uma técnica um pouco
polêmica, né? Mas eu consegui colocar, não dá diferença no trabalho, então agora eu continuo. Laço a agulha e faço meu último ponto alto aqui, na terceira correntinha de baixo para cima. Então, eu consegui, gente, tá arrumando o ponto alto que tava faltando aqui, né? E ainda ficou muito bonitinho. Então, aqui terminamos essa parte, né, da telinha. E vamos agora estar costurando, né, com linha de tapeceiro. Eu vou estar costurando essa parte aqui, tá? Então, a próxima etapa eu vou estar ensinando a fazer essa parte e depois, em seguida, com linha de tapeceiro, você vai costurar aqui, ó, uma parte na outra. E quando você for costurar, observa se seu lado direito, né, vai ficar junto com o lado direito do square, tá bom? Então, vamos agora para a próxima etapa do trabalho, que é fazer essa parte. E se você tá gostando do vídeo, gente, já se inscreva no canal e deixe o seu like e muito obrigada!